estão morrendo. Boa noite! Aleluia! Ô, glória! Essa igreja é pentecostal, tá doido? Né, Rê? Que alegria, gente. A oportunidade, né, de trazer a palavra do Senhor essa noite em casa. Como eu sempre falo, é mais difícil em casa do que em qualquer outro lugar, Jesus. Mas Deus dá graça. Você tá animado para ouvir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Agradeço aos nossos pastores, né, pela oportunidade. Pastor Jacques, pastora Kim, todos os pastores aqui. E eu já quero começar, amém? Meu Deus do céu. Vamos lá então. Abra a sua Bíblia. Atos 12:1. Atos 12:1. Glória a Deus. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardá-lo. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente. Você pode repetir isso? Mas a igreja orava. Um ficou intencionalmente, o outro lado ficou mais, a igreja orava. Quero que você fale bem forte a palavra intensamente, ok? Mas a igreja orava por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas e sentinelas montando guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. Pedro assim o fez, e o anjo ainda lhe disse, põe a capa e siga-me. Quando ele saiu, Pedro seguiu, mas não sabia que era real o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram pela primeira e pela segunda guardas e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei sem dúvida alguma que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava... Pedro bateu na porta do alpendre e uma criada chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está na porta. Você perdeu o juízo, disseram. No entanto, ela insistia em afirmar que era Pedro. Então disseram, deve ser o anjo dele. Pedro, no entanto, continuou batendo. Quando abriram a porta e viram ele, ficaram perplexos. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que todos se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. O último versículo, penúltimo. De manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Eu quero conversar hoje com vocês sobre os benefícios da oração. O tema é os benefícios da oração. E para eu entrar na palavra, eu preciso contar mais uma vez o testemunho da minha vida, da minha família, porque esse testemunho
mudou a nossa história. E se você já ouviu, vai ouvir de novo, ser edificado de novo. E se não ouviu ainda também. Há muitos anos atrás, eu falo muitos porque já deu 20 anos isso, meu esposo sofreu um grave acidente de carro. Ficou em coma entre a vida e a morte, traumatismo craniano. Ele não quebrou nenhum ossinho do corpo, toda a batida, todo o impacto foi aqui desse lado, do lado direito, onde ele tem até hoje um afundamento também de crânio, mais disfarçado hoje em dia, porque ele preencheu ano passado. Então está mais discreto esse afundamento. Mas foi muito grave o que ele sofreu, né? Ficou desenganado pelos médicos. E no dia que eu fui ver ele, no dia que eu pude ver ele na UTI, eu fiquei em choque, comecei a chorar desesperada, porque eu estava vendo um morto na minha frente. A cabeça dele estava gigante, super inchada, dreno na boca, dreno no crânio. E os médicos dizendo que não sabiam como e se ele iria acordar daquele coma. Disseram que talvez, se ele acordasse, poderia ficar em estado vegetativo ou com problemas mentais. E eu ouvi todas aquelas informações, era numa segunda-feira. Na terça-feira, eu fui para o culto de doutrina na minha igreja. Na minha época tinha isso. Mais alguém? Na época de alguém? Culto de doutrina? Glória a Deus. E eu fui para o culto de doutrina, a igreja levantou um clamor pelo jovem Alan, porque nós fazíamos parte da mocidade, né, do grupo dos jovens na igreja. Levantaram um clamor por ele e no final do culto, alguns irmãos vieram falar comigo, perguntar como ele estava, como era a realidade, né, da situação dele. E eu falei para eles, é só um milagre. É só um milagre. Os médicos disseram que não dá para saber nada agora, porque ele está em coma e estão ali monitorando, mas para mim, ao meu ver, está morto. E os nossos amigos disseram, vamos fazer o seguinte, Rafa, vamos começar uma campanha de oração. Todos os dias nós vamos nos reunir com a família do Alan, né, com a minha sogra, no caso, e os irmãos dele, e nós vamos clamar todos os dias na casa dele até ele sair do hospital. E assim fizemos. Na quarta-feira já começamos essa oração. Começamos a nos reunir na casa dele, com a família dele. E os irmãos, gente, eles saíam do trabalho cansados, iam em casa, só comiam um pouco, tomavam um banho e já íamos direto para a casa da minha sogra clamar por um milagre. Não tinha Coca-Cola, não tinha biscoito depois, não era uma reunião comum, era uma reunião de clamor. Porque nós estávamos desesperados por um milagre. Só Deus poderia mudar aquela história, aquele caso do meu marido. E a notícia que o jovem Alan da igreja Assembleia de Deus de Criciúma tá na UTI entre a vida e a morte se espalhou. E a casa da minha sogra começou a ficar lotada. Todos os dias, várias pessoas iam para a oração, a vizinhança aparecia, jovens da minha cidade, até de outras cidades começaram a aparecer, e a casa da minha sogra, que era uma casa pequena, de madeira, humilde, começou a ficar lotada dentro e fora, e a gente começou a viver o sobrenatural na casa da minha sogra, enquanto o Alan estava de coma. Porque pessoas começaram a aceitar Jesus naquelas orações, pessoas começavam a ser curadas, batizadas com o Espírito Santo. Num cômodo era demônio caindo, no outro cômodo era pessoas sendo curadas, no outro cômodo era pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Chegou um ponto que a avó do Alan, ela tem quase 90 anos. Ela disse assim para nós um dia, depois que todo mundo foi embora, eu lembro como se fosse hoje. Eu e a minha mãe sentada ali, com aquele clima de luto ainda, preocupados, a qualquer momento o telefone podia tocar, dizendo que ele morreu, era essa a situação. E a avó dele olhou para nós e disse, olha, se o Alanzinho morrer agora, tá bom, né? Porque olha o tanto de alma que ele já ganhou para Jesus. Uma mulher de fé, gente. Só uma mulher de fé fala uma coisa dessa. Se ele morresse naquele momento, já teria valido a pena todas as orações, porque o tanto de almas que foram salvas ali. E durante a semana eu ia visitando ele e trazendo as informações para a oração à noite. E as notícias eram das piores.
não tem reação alguma, não se move, está em coma profundo. A médica falava que não sabia o que ia acontecer. E um dia ela até olhou para mim e disse: moça, que você é dele? Eu falei: sou namorada. Ela disse: você tem a vida toda pela frente para encontrar outro namorado. Na época nós éramos namorados. E eu falei para ela, olhei no fundo do olho dela, com 17 anos de idade, olha, uma menina, e disse: doutora, nós estamos orando todos os dias na casa dele e a senhora vai ver o milagre acontecer naquela UTI. Continuamos orando e buscando a Deus. Um dia a doutora também me chama, era uma médica que cuidava dele, e ela disse para mim: olha, hoje nós vamos desligar os aparelhos e vamos ver como ele reage. Vamos ver se ele acorda do coma, se a mente dele vai estar funcionando bem, se ele tem alguma reação. E naquele dia eu cheguei na oração e disse: gente, é hoje que o milagre tem que acontecer, porque é hoje que vão desligar os aparelhos e é hoje que a gente precisa ver esse milagre. Oramos como assim, chamamos o céu para a terra, ficamos horas clamando, e até que uma irmã do coque disse na oração, a irmã Valdira, faleceu mês passado, eu soube: eu vi um anjo descer naquela UTI e tocando Alan. Deus vai fazer um milagre nessa noite. Nós tomamos posse daquela palavra. No outro dia de manhã, eu fui lá para a UTI visitar ele, com o coração cheio de expectativas e ao mesmo tempo medo, né? Será que o anjo veio mesmo? Será que vai acontecer um milagre mesmo? Chegamos lá, eu, a minha sogra e o meu cunhado. O meu cunhado foi do lado do Alan, ele ainda estava lá imóvel, sedado, não sei. Já tinham tirado ele, né, dos aparelhos e dos remédios para ver se ele acordava, mas ele estava imóvel. E o meu cunhado chegou no ouvido dele, tocou no braço dele e disse: Alan, neguinho, chamava de neguinho um pro outro, nós estamos aqui na UTI, tá a mãe, tá a Rafaela e tá eu. Essa madrugada, noite passada, a irmã Valdira disse que um anjo veio aqui e te tocou. E nós cremos nessa palavra. Se tu tá me ouvindo falar, se tu tá entendendo o que eu tô falando, dá um sinal. E ele fez assim. E quando ele fez assim, ele abriu os olhos. E ele levantou do coma com tanta força que 8 enfermeiros tiveram que ir lá para segurar ele. Porque há poder. Há poder na oração de uma igreja. O impossível acontece quando a igreja ora, quando um homem ora, quando uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança ora. Há poder na oração. Deus continua fazendo milagres. E se você não está vendo, talvez porque você está orando pouco. Porque Deus continua fazendo milagres. Para Deus não existe nada impossível. Eu sou de uma época, acho que muitas pessoas aqui também, que tudo nós resolvíamos na oração. Mais alguém aqui? De uma época que tudo era resolvido na oração. Tá doente? Vem aqui, deixa eu orar. Tá com uma dor de cabeça? Vem aqui, sai em nome de Jesus. E a pessoa ficava curada na hora. Tudo era resolvido na oração. Ninguém falava em remédios, ninguém falava em terapia, ninguém falava em cursos, nem métodos. Todos os problemas e dilemas eram resolvidos no joelho, na oração. Infelizmente, hoje em dia, nós temos corrido para vários lugares. A gente corre para todo lugar. Corre para o WhatsApp, fala com um, fala com outro. Corre para cursos, corre para métodos. E não corremos mais para a presença de Deus. Buscamos alívio, libertação, milagres, respostas no lugar errado, com pessoas que não podem resolver nada.
Eu não estou dizendo que você não deve desabafar, procurar ajuda, fazer tratamentos. Sim, graças a Deus por tudo que Deus tem feito hoje, levantado profissionais maravilhosos, mas eu quero te lembrar que a oração continua sendo a arma mais poderosa que nós temos. A oração continua sendo a arma mais poderosa que nós temos. Jesus continua sendo a resposta para todo tipo de problema. Só Ele é capaz de penetrar no mais profundo dos corações e da alma e curar. Sim, você vai ser muito ajudada com tratamentos. Ajudado. Mas entenda uma coisa: só Jesus entra no mais profundo do coração e cura a alma abatida, a mente perturbada. Só Ele cura. A oração continua sendo a arma mais poderosa que nós temos. E outra coisa importante: os dias são maus. E pelo que nós sabemos na palavra de Deus, não vai melhorar as coisas no mundo. Ok? Não vai melhorar. O negócio vai piorar. E se nós não tivermos vida de oração, nós não vamos suportar. Se nós não tivermos vida de oração, o nosso emocional não vai suportar tudo que nós vamos ver, ouvir, e muitas vezes até sentir próximos a nós. Se nós não tivermos vida de oração, nós não vamos resistir. O casamento não vai resistir. Os relacionamentos não vão resistir. Eu acredito que muitos não levam a sério a vida de oração porque não conhecem os seus benefícios. E agora eu vou entrar na palavra. Primeiro benefício da oração na nossa vida: a oração melhora a nossa vida emocional. A oração melhora a nossa vida emocional. Eu vou começar com a ciência, o que a ciência diz sobre oração. Um estudo científico publicado, vou falar em português, mas é em inglês, no Jornal da Religião e Saúde, comprovam que a prática regular da oração traz benefícios incríveis para a saúde mental e emocional. A ciência diz que a oração reduz o estresse. A oração diminui a atividade da amígdala, área do cérebro responsável pelo medo e ansiedade, promovendo calma e equilíbrio. Ponto 2, que a ciência diz: foco e atenção. A oração diminui. Durante a oração, o córtex pré-frontal é ativado, melhorando a concentração e a capacidade de tomar decisões. Ponto 3 do benefício da oração: bem-estar emocional. A oração libera dopamina e serotonina, neurotransmissores ligados à felicidade e à sensação de bem-estar. A doutora Caroline Leaf, neurocientista, especialista em saúde mental, diz em um de seus livros: a oração muda o cérebro para uma direção positiva. Ao orar, você melhora a função cognitiva e favorece o desenvolvimento de neurônios saudáveis. A oração é um dos melhores exercícios para estimular o cérebro. Que incrível que a ciência fala sobre oração. É claro que antes da ciência falar, a Bíblia já comprovava que a oração melhora a nossa vida emocional, organiza as nossas emoções. A gente vê nos Salmos, os Salmos de Davi, as orações de Davi são a prova disso. Os Salmos são cânticos e orações, vocês sabem. E nós vemos o salmista várias vezes, começando a oração de uma forma e terminando de outra. Se você observar nos Salmos, nós vemos ele orando, começando o salmo frustrado, abatido, achando que Deus esqueceu dele. E conforme ele vai orando, nós vamos vendo uma mudança
no coração, nas emoções de Davi. Ele começa o salmo de uma forma, chega no meio de outra, no final ele já é uma pessoa totalmente diferente de quando ele começou a oração. É isso que a oração faz, ela organiza, reorganiza as nossas emoções. Salmos 13:1. Eu peguei um salmo bem pequeno para você entender. Ele diz assim, ele está orando: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Ele está se sentindo esquecido por Deus, ele está chateado com Deus, ele está se sentindo injustiçado. O 2, até quando terei inquietações no íntimo e tristeza no coração dia após dia? Ele está com o coração inquieto, fala das emoções, ele está ansioso, ele está preocupado, ele está triste. Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? O 3, olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou dormirei o sono da morte. Fala comigo, senão eu vou morrer. Fala comigo, me responde, porque eu estou desesperado. Olha ele orando no 4, os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Agora olha o 5, como ele começa a mudar. Eu, porém, confio no teu amor leal. O meu coração exulta na tua salvação. Cantarei ao Senhor pelo bem que me tem feito. Peraí, ele não estava chateado com Deus, ele não estava irritado, achando que Deus esqueceu ele, não estava angustiado. Agora ele está terminando a oração dizendo, cantarei ao Senhor pelo bem. Ele está dizendo que eu vou cantar. Vocês conseguem entender o que a oração faz? Enquanto estamos orando, o Espírito Santo está ali trabalhando no nosso emocional e colocando tudo no lugar. Davi também disse no Salmos 23, refrigera a minha alma. Ele está dizendo, traz alívio para a minha alma. Quando a Bíblia fala de alma, está falando do quê? De mente, de vontade, emoções. Ele está dizendo, tu me traz alívio para as minhas emoções, para a minha mente atribulada. Eu tenho certeza que você já viveu isso. Você estava num dia atribulado, vivendo ali alguma coisa terrível, e aí você se ajoelhou para orar, angustiado, colocou sobre ele toda a tua ansiedade, foi ali reclamando, chorando, abrindo o coração, e conforme você foi orando, você foi sentindo gozo voltando para o teu coração, a esperança voltando, a alegria voltando, e você terminou a oração já cheio de fé, cheio de esperança, querendo continuar na caminhada. Já aconteceu isso com você? Sempre acontece comigo isso. Me ajoelho de uma forma, começo a oração de uma forma e termino de outra, porque a oração faz isso. Melhora a nossa saúde emocional. Filipenses 4:6. Não vivam ansiosos e preocupados com coisa alguma. Em vez disso, olha o texto aqui, claro, como a luz do dia nos ensinando. Em vez disso, de ficar ansioso, preocupado, remoendo na sua cabeça milhões de coisas que provavelmente não irão acontecer, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. O que vai acontecer? O versículo 7 diz, então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Está dizendo, não fique ansioso. Em vez de ficar ansioso, corre para a presença. Não, antes da ansiedade te tomar no íntimo, na sua mente, corre para Jesus, lança sobre Ele. E a palavra está dizendo o que vai acontecer. A paz de Deus vai guardar o coração e a mente em Cristo Jesus. Enquanto estamos orando, a ansiedade, a preocupação vão sendo trocadas por paz. Olha que coisa linda. Benefício número 2.
a oração traz resultados. Miles Monroe, não sei se é assim que se pronuncia, disse em um de seus livros: a oração é a licença terrena para a interferência celestial. A oração é a licença terrena para a interferência celestial. No texto que lemos de Atos 12, a igreja orava intensamente por Pedro, para Deus livrá-lo da prisão e da morte. Esse era provavelmente o destino dele, porque Tiago já havia sido morto por Herodes. Então, provavelmente, Pedro também seria. A igreja não aceita aquilo. O quê? Vou perder mais um, vamos perder mais um irmão. Não, foram orar e clamar. E o que aconteceu? As prisões caíram de Pedro. As portas, o portão de ferro se abriu sozinho. O texto diz. Provavelmente, dá para entender ali no texto, que o anjo do Senhor deixou Pedro invisível. Tanto que ele achou que era uma visão que ele estava tendo. Enquanto a igreja orava intensamente por ele, o milagre aconteceu dentro daquela prisão. Qual é o milagre que você precisa na sua vida? Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Clame a Ele como você nunca clamou antes. E tenha certeza que as portas irão se abrir. Porque Deus faz. A oração abre cadeias e prisões. A oração liberta presos. Deus não parou de fazer milagres, como eu já falei. Somos nós que deixamos de orar. A minha mãe, ela estava, lembrei agora, minha mãe está passando uns meses aqui conosco, e ela foi semana passada para a Itália, dar uma voltinha, se encontrar com a minha tia, que mora lá há muitos anos. E a minha tia, cristã, levou ela na igreja dela, para minha mãe conhecer. E quando a minha mãe chegou lá, reencontrou uma amiga nossa, de muitos anos, da época que eu era uma criança. E foi uma festa, as duas se regozijaram, porque no passado Deus fez um grande milagre. Eu lembro como se fosse hoje aquela fase. Essa irmã, na época, o marido tinha ido para a Itália sozinho, preparar tudo lá, para depois levar ela e as duas meninas pequenas dela para a Itália. Ela era bem nova, tinha acho que nem 30 anos de idade, se eu não me engano, muito nova. E o tempo foi passando, o marido foi ficando na Itália e não conseguia levar ela e as crianças. Passou um ano, eu acho que chegou a quase 2 anos, ela vivendo sozinha no Brasil com as 2 crianças pequenas. E eu lembro que naquela época, a nossa igreja começou uma oração da meia-noite na igreja. As irmãs do círculo de oração, né? Aquelas que oram. Começaram essa oração, meia-noite na igreja. E eu acompanhava a minha mãe. E essa irmã da Itália também ia com a minha mãe. E ela começou a fazer essa campanha de oração para que Deus abrisse as portas para ela e para as filhas irem para a Itália. Porque o negócio começou a ficar feio. O marido parece que na época se afastou do Senhor e não estava dando para ela chegar lá. Poucas semanas depois, o Senhor abriu as portas para ela e para as crianças irem para a Itália. E eles estão casados até hoje, o marido é obreiro. Deus restaurou o casamento. Poder da oração. Eu lembro que eu ia com a minha mãe pequena e como eu tenho essas memórias, eu lembro dela chorando, elas paravam. Imagina, meia-noite, nós no meio da estrada, tudo escuro na minha cidade. E ela se lamentando, meu Deus, eu preciso ir para lá, eu preciso estar com meu marido, eu não aguento mais. Era algo impossível, gente. Era muito difícil naquela época se mover de um país para o outro dessa maneira, com 2 crianças pequenas, sem dinheiro, o marido afastado da igreja, estava tudo errado. Mas Deus levou ela para a Itália e a minha mãe reencontrou ela e elas falaram sobre isso. Porque Deus ouve as nossas orações. Deus continua ouvindo, continua fazendo milagres e maravilhas. Você crê? Benefício 3 da oração. Deus ouve e responde. Não importa o tipo de oração que você faça,
Não importa se é muito simples, se é muito formulada, se você não sabe nem falar, nem usar os verbos direito. Deus ouve. As nossas orações não ficam perdidas no espaço, gente. As nossas orações chegam a Deus. Deus não tem o ouvido bloqueado. Deus ouve cada palavra que falamos com Ele. Pode ser a oração mais simples. O Senhor te ouve. Outro testemunho que eu lembro de quando era criança. Talvez já comentei com algumas pessoas aqui. Não lembro agora, mas vou comentar de novo. Eu tinha uns 10 anos de idade. Eu e a minha mãe indo para a casa dos meus avós. A minha mãe devia R$50 para o meu avô, que às vezes ele socorria nós com dinheiro. E a minha mãe estava indo pagar o meu avô R$50. E a gente estava indo a pé, uma caminhada de 1 hora, se eu não me engano, do meu bairro para o bairro do meu avô. E quando a gente entrou no bairro do meu avô, a gente estava descendo um morrão, eu de mão dada com a minha mãe, pequenininha ali. De repente minha mãe para. Parecia assim que puxou o freio de mão rápido. Ela para e eu fiquei olhando para ela. E a minha mãe me puxa e entra dentro de uma casa, no cercado de uma casa. Desconhecida, ninguém conhecia aquela casa. Eu fiquei pensando, o que a minha mãe está fazendo? Do nada ela parou e entrou na casa. Tinha uma mulher na janela. Ela pegou aquele dinheiro que ela devia para o meu avô e disse para a mulher da janela, Deus mandou eu te entregar. E a mulher começou a chorar porque ela disse, eu acabei de falar com Deus que o gás acabou e a comida acabou. Eu acabei de orar para o Senhor. E você é a resposta dele. E eu fiquei assim, que? Mãe, Deus falou contigo. Imagina Deus parar a minha mãe para atender uma simples oração de uma mulher na janela. Vocês conseguem entender isso? Que não importa o nível de oração, a simplicidade, Deus ouve, Deus vê. O diabo tem colocado na cabeça de muitas pessoas, Deus não ouve mais, Deus não fala mais, o tempo se passou, eu estou esperando todo esse tempo. Deus vai fazer, porque Deus continua ouvindo, nenhuma oração cai por terra. Continue orando, continue clamando, até você ver o milagre, porque aquele que pede, aquele que bate, aquele que busca, encontra. Continue buscando ao Senhor. O Senhor quer fazer coisas extraordinárias. Volte para a oração se você parou. Para de só depender de oraçõezinhas ali. Ai, misericórdia, Senhor. Não, volte a clamar. Entra no teu quarto, fecha a porta e volte a falar com o Senhor, porque Ele quer fazer. Ele quer destravar destinos aqui. Ele quer destravar documentos, sim, Ele quer te dar, porque Ele é poderoso para fazer isso. Mas você tem clamado? Você realmente quer esse milagre? Então busque como se você realmente quisesse viver isso, porque Deus responde. Se coloque em pé. Quero orar. Eu anotei aqui. O céu nunca está de bronze para o Filho de Deus. Eu sei que nesse país existe um peso. E às vezes a gente se ajoelha e parece que o céu está de bronze. Não existe céu de bronze para um Filho de Deus. Não existe. Não se baseie pelo que você está sentindo. Oração não é sentimento, oração é decisão. Eu decido orar. Eu não espero sentir vontade. Ah, mas eu estou sentindo que Deus não está me ouvindo. Mentira do teu sentimento, porque Deus está. Ele disse que estaria conosco até o fim, até a consumação dos séculos. Então não acredite no que você está sentindo, mas no que a palavra de Deus diz. Se ajoelhe e ore crendo, o Senhor me ouviu.
O Senhor está me ouvindo. O céu não está de bronze para nós aqui em Londres. O céu não está de bronze para nós aqui da Inglaterra, Europa. Deus continua ouvindo. Vamos orar? Eu queria sentir agora de fazer isso. Eu tenho uns minutinhos. Você que tem uma causa impossível, eu queria que você viesse aqui na frente que nós vamos orar. Uma causa difícil, que você já até não está nem mais orando, porque muitos nãos você recebeu. Queridos, Deus continua fazendo. Eu creio que hoje é dia de portas abertas na nossa vida. Eu creio, você crê que Deus pode fazer? Você ainda crê que Deus é o Deus do impossível? São só essas pessoas que têm algo na vida que precisam de um milagre? Venha correndo, não perca a oportunidade. Porque pode ser hoje o teu dia, pode ser hoje que Deus vai puxar aquele papel que está lá naquela gaveta há tantos anos e colocar na frente do juiz o teu papel. Senhor, em nome de Jesus, pastores, podem me ajudar a orar? Em nome de Jesus, nós declaramos essa porta aberta. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo impedimento nessa noite, toda barreira, todo documento preso na justiça, todo documento preso na imigração. Meu Deus, sopra. Meu Deus, chama a existência essa descendência, meu Pai, esse visto. Chama a existência, meu Deus. Tu és o Deus que muda leis. Tu és o nosso juiz, o nosso advogado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos o milagre sobre essas vidas. Nós declaramos cura, nós declaramos portas abertas. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que tudo pode. Operando tu, quem impedirá ninguém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo impedimento que caia por terra agora. Oh, que isso flua. Faz fluir.